Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Bom dia! Estamos aqui reunidos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos na nossa oração da manhã, na nossa consagração. Através das mãos da Virgem Maria, da sua intercessão, nós nos entregamos a nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos que Ele tome conta, com a sua providência, com o seu cuidado, do nosso dia, das nossas vidas, dos nossos afazeres. Nós colocamos toda a nossa vida, os nossos planos, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ou pelo menos nós tentamos fazer isso e contamos, mais uma vez eu digo, com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, com a graça do Espírito Santo e com a luz da Palavra de Deus. E no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus Cristo realizando uma cura num dia de sábado, o que escandalizou, o que enfureceu ali o chefe da sinagoga. Mas não é isso que nós iremos, de fato, colocar a nossa atenção no Evangelho de hoje. Não é esse o sentido da nossa reflexão. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O que de fato nós iremos meditar e refletir hoje é sobre a ação de graças, é sobre o louvor. Então, como o Evangelho nos diz hoje, havia uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a atormentava. Ela era encurvada e incapaz de se endireitar. Então, irmãos, uma das enfermidades que nós podemos perceber através do relato de São Lucas, nesta cena, neste episódio, é do encurvamento de uma mulher. Essa mulher trazia uma incapacidade de ficar ereta. Ela não conseguia se manter reta, ela tinha uma corcunda, ela era encurvada. E a respeito disso, a respeito dessa passagem do Evangelho, eu gosto daquilo que São Gregório nos explica. Para este santo que é também doutor da Igreja, este encurvamento representa o impedimento que nós temos muitas vezes de olhar para cima, de olhar para o céu, de olhar para Deus. Mas quando é que nós somos impedidos de olhar para Deus? Quando nós cometemos algum pecado. Então o pecado ele gera em nós um certo tipo de encurvamento. Para nós entendermos bem isso, basta nós pensarmos que quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e os colocamos
primeiramente em alguma das criaturas, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação da nossa vida, podem ser os nossos bens, os nossos prazeres, ou até nós mesmos, nós nos dispersamos. Criou-se em nós uma distração, nós nos deixamos dispersar por alguma coisa terrena, por alguma coisa, por alguma das criaturas, que sendo criatura, obviamente não é o Criador, não é Deus. É como se nós estivéssemos, amados, em uma corrida, vamos pensar assim. E no meio da competição, no meio da corrida, nós nos esquecêssemos do prêmio, nós nos esquecêssemos de que temos que chegar na linha de chegada, de que temos que alcançar o final da corrida. E aí, no meio do caminho, nós vamos nos distraindo. Nós vamos nos dispersando, às vezes com a plateia, às vezes com os torcedores que vão até mesmo torcendo por nós, que vão gritando os nossos nomes, ou que vão torcendo ali para os nossos adversários, não importa. Às vezes nós vamos nos dispersando com o barulho da multidão, ou até mesmo com a própria condição da pista, com alguma condição que nós trazemos em nós. Às vezes nós estamos com alguma dor no meio da corrida e aquilo fica martelando na nossa cabeça, enfim. São muitas as situações que podem nos dispersar no meio de uma corrida. E aí com isso, aos poucos, nós vamos diminuindo o nosso passo. Nós vamos ralentando ali a nossa corrida, nós vamos afrouxando o passo, até que nós, por fim, paramos no meio do caminho. No meio do caminho. A distração chega a ser tão grande que nós nos esquecemos de que nós estávamos correndo uma corrida, de que estávamos dentro de uma condição, de uma competição, perdão. E aí, quando nós paramos no meio da pista, já tomados de tanta confusão, de tanta distração, nós nos perguntamos, o que eu estou fazendo aqui? Porque nós, inicialmente, tiramos os nossos olhos da linha de chegada, nós tiramos os nossos olhos, a nossa atenção do prêmio que inicialmente nós estávamos desejando, que nós estávamos almejando. E aí já não faz nem sentido nós continuarmos a corrida. Eu estava correndo, quando veio eu me distrair tanto que eu já não me lembro o que eu estava fazendo aqui. Então por que eu vou continuar correndo? Eu trouxe esse exemplo para nós entendermos que o pecado faz exatamente isso conosco. O pecado, ele nos distrai. Ou através de uma sedução, através de uma distração, melhor dizer assim, né? Através de uma tentação, nós caímos no pecado. Nós nos distraímos tanto no meio da nossa peregrinação, no meio do nosso caminho, que quando percebemos, já não estamos mais olhando para Deus. Nós não estamos mais olhando para o céu. Nós não estamos mais almejando, desejando o fim, a nossa linha de chegada, que é a vida eterna. Nós não estamos mais pensando no fim da nossa corrida, no céu. Nós não estamos mais pensando nisso, porque ficamos extremamente distraídos com as coisas que nós vamos nos deparando no meio do caminho, ou seja, com as coisas do mundo, com os bens do mundo, com as criaturas do mundo. Aliás, até mesmo com as criaturas de Deus. Mas nós colocamos tanto a nossa atenção, tanto o nosso desejo, tanto o nosso afeto nas criaturas de Deus que esquecemos do próprio Deus. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu ali no exemplo que eu dei da corrida. Nós vamos diminuindo o nosso passo, nós vamos ralentando a nossa corrida até que chega um momento em que a gente para. E aí a gente pergunta, o que eu estou fazendo? Nada mais faz sentido, porque nós não nos lembramos mais qual que é o prêmio que nós estávamos desejando. Nós não lembramos mais qual que era o motivo da nossa corrida. E aí vem a frustração. Estamos correndo para quê? Para que eu estava correndo? E mais do que isso, vem também o cansaço, vem a fadiga, vem o desânimo. Eu estou correndo, mas eu não chego a lugar algum, porque eu não sei aonde que eu quero chegar. Vocês entendem? E aí no meio do caminho, quando nós paramos por não ver mais sentido na corrida, por estarmos também cansados de correr à toa, nós fazemos aquilo que aconteceu com essa mulher. Nós nos encurvamos. Na verdade, nós nos agachamos, colocamos as mãos no joelho, deixamos o suor pingar e ficamos ali, sentindo cansaço, sentindo um desânimo, sentindo até mesmo um desespero, uma angústia, sentindo que nós estamos perdidos. Para onde nós iremos? E estamos encurvados. E quando nós estamos encurvados pelo cansaço, pelo desânimo, pelo pecado, pelas distrações, só existem duas coisas que nós conseguimos olhar. Primeiro é o fundo do poço, é o chão, as profundezas. E segundo é o nosso próprio umbigo. Nós conseguimos somente olhar para nós mesmos. Só conseguimos olhar para nós mesmos. E aí nós caímos no fechamento de si. No fechamento de si. É por isso que São Gregório diz o seguinte, comentando
desse mesmo evangelho: pois todo pecador que pensa coisas terrenas sem buscar as coisas que estão no céu é incapaz de olhar para cima. Vocês entendem? São Gregório agora explica aquilo que nós estamos refletindo aqui. Quando nós pensamos só nas criaturas, só nas coisas terrenas, nós colocamos tanto a nossa atenção aqui na terra, aqui neste mundo, que somos incapazes de olhar para Deus, que somos incapazes de olhar para cima. Nós caímos num encurvamento, nós caímos no fechamento de si. E aí São Gregório continua: pois enquanto persegue seus objetivos mais básicos, ele declina a retidão de seu estado, ou seu coração está torto, e ele sempre olha para aquilo em que pensa incessantemente. Veja só, irmãos, quando nós caímos no fechamento de si, é uma coisa que vai se retroalimentando. Vamos sempre olhando para as criaturas que queremos mais as criaturas. Vamos sempre olhando para os prazeres terrenos que vamos desejando mais e mais os prazeres terrenos. Vamos sempre caindo no pecado que vamos desejando mais e mais o pecado. Só que nem o pecado, nem os prazeres, nem os bens, nem as coisas, mesmo até que sejam que tenham a sua dignidade, nada disso, nada do mundo é capaz de satisfazer o desejo que o nosso coração tem de chegar na linha de chegada. Ou seja, o desejo que os nossos corações têm de Deus, o desejo que os nossos corações têm da eternidade, têm da vida eterna, têm do céu. E aí nós caímos, como eu já disse, na frustração, no desespero, na angústia. Porque o nosso coração se desviou, o nosso coração se encurvou e não se elevou para Deus, se encurvou para baixo, se encurvou para as coisas terrenas, se encurvou para os infernos, para as coisas inferiores. A nossa atenção se desviou, saiu do caminho, que é o caminho de Deus. Então, nós estamos nessa corrida, amados. Estamos nessa corrida e existem muitas tentações no meio do caminho. Existem muitos barulhos, o mundo faz muito barulho, a carne grita dentro de nós. E o demônio, claro, o demônio não desiste de nos levar para o mal. Não desiste. Então, as tentativas de que nós sejamos distraídos, de que nós nos dispersemos, de que nós nos desviemos do caminho que é o Senhor Jesus Cristo, elas existem, elas são muito grandes. E claro, vez ou outra, ou até mesmo constantemente, nós caímos, nós nos desviamos. Até que chega um ponto que nós somos incapazes de nos reerguer, incapazes de nos tornarmos eretos, retos e de olhar para cima. E quando isso acontece, São Gregório diz: o Senhor é o único que pode nos endireitar. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor chamou aquela mulher e a endireitou, pois a iluminou e a socorreu. Nós chegamos num nível tão grande de dispersão, de distração, ou seja, de pecado, de vida dada aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, que nós somos impedidos, incapazes de voltarmos para o Senhor com as nossas próprias forças. Mas aí o Senhor não cessa também de nos socorrer. Se o demônio quer o tempo todo nos levar para o mal, o Senhor, com mais força, com maior graça, quer o tempo todo também nos levar para o bem, nos levar para Ele próprio, para a sua presença, para o céu. Então nós não conseguimos sair do fechamento de si se nós não contarmos com a graça de Deus, se nós não abrirmos os nossos corações para a graça de Deus, para o bem que é o Senhor, para a única força, a força maior que existe, que é a força de Deus. Ela é capaz de nos envergar, de nos fazer retos de novo, de nos endireitar. E Ele faz isso sem nos quebrar, Ele faz isso sem nos machucar. Claro, vai doer, vai ser desconfortável nós tomarmos de novo a nossa posição original. Mas o Senhor faz isso com cuidado. O Senhor faz isso de forma que nós não nos machuquemos. E outra, não importa, amados, o tempo que nós estamos envergados para baixo, envergados para o inferno, não importa. Se estamos vivos, se estamos no meio da pista, se estamos no meio da corrida, ainda é tempo de sermos endireitados para o Senhor. E nos mostra isso o próprio Evangelho. O próprio Evangelho nos dá essa mostra de libertação, do encurvamento. E ele faz isso nos mostrando aqui duas atitudes, uma atitude de louvor e uma atitude de ação de graças. Está lá no Evangelho. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Ela começou a louvar a Deus porque ela reconheceu que a força que a endireitou veio do Senhor. Aqui não é nem tanto pela graça do endireitamento, mas essa mulher, ao louvar a Deus, viu
as maravilhas, viu como o Senhor é poderoso, viu como o poder do toque de Jesus tem eficácia. E ela louvou a Deus. Ela reconheceu que Deus é o maior. Ela reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Ela reconheceu que a força, que o poder vem de nosso Senhor. E a segunda mostra está lá no final do Evangelho de hoje, que é uma mostra de ação de graças. Vai dizer São Lucas, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Agora sim, é uma ação de graças. A multidão se regozijava. Existe até uma tradução que diz que a multidão se apaixonou por Jesus pelas maravilhas, pelos milagres, pelos prodígios que o Senhor Jesus Cristo fazia na sua caminhada. Isso mostra, amados, algumas coisas para nós. O que nós podemos concluir da nossa reflexão de hoje? Primeiro, que o pecado nos tira os olhos de Deus. O pecado desvia a nossa atenção de Deus. Quando nós caímos no pecado, nós caímos também no fechamento de si. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós começamos a olhar para as criaturas e começamos a querer a nos satisfazer, e só a nos satisfazer. Então nós olhamos só para nós mesmos, só para o nosso próprio umbigo. Se estamos encurvados sobre nós mesmos de maneira viciada, nós não conseguimos olhar para o céu. Então também é mais uma obviedade, mas que nós precisamos entender. E aí, amados, quando nós não conseguimos mais olhar para o céu, quando estamos fechados em nós mesmos, somente o Senhor pode nos endireitar novamente. E quando isso acontece, amados, quando estamos encurvados e o Senhor nos liberta, o Senhor nos endireita, não só nós conseguimos olhar de novo para o céu, olhar de novo para Deus, mas mais do que isso, nós ganhamos um olhar espiritual que consegue perceber as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Porque quando nós estamos encurvados, só vemos o nosso próprio problema, só vemos as nossas angústias, só enxergamos as nossas misérias, só enxergamos as nossas desgraças, os nossos erros. Isso aqui é sem nenhuma misericórdia. Porque você pode falar, olha Alexandre, mas aqui no canal nós falamos tanto de olhar para as próprias misérias, de fazer essa reflexão, este encurvamento para olhar para dentro do interior e reconhecer que somos maus, que reconhecer que somos pecadores, sim. Mas nós fazemos isso sob a guia de Deus, sob a guia do Espírito Santo. Nós viajamos para dentro de Deus acompanhados do Senhor. O pecado não nos deixa fazer isso. O pecado nos encurva para dentro de nós, faz com que nós vejamos que estamos errados, mas faz com que nós também vejamos isso sem nenhuma misericórdia. E nós só nos condenamos dessa forma. Nós só nos acusamos. Entendeu? Nós não vemos nenhuma saída, nós não vemos nenhuma chance do amor de Deus agir em nós. O pecado faz isso conosco. Nós nos esquecemos de Deus, esquecemos do poder, do amor e da misericórdia de Deus. É diferente de um exame de consciência, é diferente de uma reflexão sobre a própria vida. Então o encurvamento faz isso conosco. O encurvamento turva a nossa visão sobre nós mesmos. Agora, quando nós somos endireitados, além de enxergarmos que Deus é poderoso, nós enxergamos também as maravilhas, o bem, os milagres e os prodígios que Deus fez em cada um de nós. A Virgem Maria, que não tinha pecado nenhum, a Virgem Maria, que era completamente humilde, que estava completa, repleta, transbordante da graça de Deus, transbordante do Espírito Santo, ela fez esse movimento. Ela disse, o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A Virgem Maria olhava para o alto, olhava para cima, mas era também humana. Então a Santíssima Virgem Maria, sendo humana, mas fazendo este movimento de santidade, porque era também perfeita, ela pode nos auxiliar no nosso caminho, na nossa corrida. É por isso que neste início de semana, nessa segunda-feira, nós estamos contando com a sua ajuda. Para que ao longo dessa semana, para que ao longo desse dia, nós saiamos dessa visão deturpada sobre nós mesmos, nós saiamos dessas distrações e voltemos de novo o nosso olhar para o Senhor Jesus Cristo. Que a Santíssima Virgem Maria nos apresente a Jesus, que a Santíssima Virgem Maria nos apresente a seu Filho, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós, voltando o nosso olhar de novo para o Senhor, tocados pela sua graça, tocados pelo seu amor, sejamos curados das nossas doenças, sejamos curados dos nossos desvios, e assim possamos de novo voltar a correr, e assim possamos de novo desejar o céu. Contemos com a ajuda e com o auxílio da Santíssima Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter rezado conosco e por ter nos acompanhado nessa manhã de segunda-feira. Eu espero por você ao longo do dia, com a nossa oração, a Nossa Senhora da Consolação e também com flores da Eucaristia, tá certo? Deixe aí o seu joinha, o seu curtir, o seu like, também se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas rezem conosco. Eu espero por você logo mais e até lá, se Deus quiser.